E aí, gente? Bom, por muito tempo eu fiquei me perguntando como é que eu ia gravar esse tipo de vídeo, se fazia sentido eu gravar esse tipo de vídeo. Bom, mas basicamente é o que você viu aí no título, como foi que eu perdi 44 quilos de maneira natural e sem fazer cirurgia e sem usar nenhum tipo de caneta emagrecedora que temos por aí, né? Bom, eu acho que para vocês entenderem a questão da motivação que eu tive, vale a pena a gente voltar um pouco mais na minha infância. Bom, basicamente eu comecei a ganhar peso em si a partir dos 9, 10 anos de idade, pelo que eu me lembro. E, na verdade, eu comecei a ganhar peso por conta dos problemas respiratórios que eu tinha, né? Até hoje eu tenho eles, mas já estão mais controlados e depois eu explico um pouco melhor sobre isso, mas eu tinha muito problema de respiração e basicamente eu era sempre tratado com um remédio específico, que era um remédio à base de corticoide. Eu acho que muita gente já conhece e sabe o quão prejudicial esse remédio é para a saúde por conta da também retenção hídrica que tem no corpo, né? E eu só melhorava com isso, não tinha outra situação que eu poderia resolver essa questão do problema de asma no pulmão sem o corticoide, né? Na época era o que tinha, ou era isso ou continuar passando mal, e para quem tem problema de respiração sabe que é insuportável você sentir que não consegue respirar direito. Então ou era isso ou ficar passando mal, e ficar passando mal nunca é uma opção, né? Bom, quando eu comecei a ganhar peso, foi como eu falei, entre os 9 e 10 anos de idade, não me afetava tanto, até porque tinha outras pessoas, outras coleguinhas, outros amigos que também era acima do peso, e é normal, né, pra idade, mas depois de um tempo isso foi se agravando mais, né? Eu cheguei aos 13 anos bem pesado, depois aos 14, 15, 16, 17, e eu só ia aumentando meu peso. Nessa época eu não tinha crescido tanto ainda, então eu tinha lá pros meus 1,65 m mais ou menos de altura, e ficava muito evidente ali que eu era muito acima do peso. Inclusive eu vou deixar passando algumas fotos aí para vocês terem um pouco de noção aí de como eu era. E eu não tenho muitas fotos, infelizmente, por conta que eu não tinha ânimo, e eu tinha muita vergonha de tirar foto de mim mesmo por conta disso, da minha aparência, e isso me afetava demais. Basicamente na escola, eu sempre tive dificuldade na escola também, por N motivos, e também por bullying. Então, só que não foi o bullying que me motivou a mudar, tá? Muita gente muda por conta do bullying. Na verdade eu não conseguia mudar justamente por conta do bullying, não era gatilho suficiente pra mim na época. Então na verdade eu descontava a questão do bullying e da vergonha em comida, e até os 18 anos basicamente foi assim. E eu sempre tive muita dificuldade, cara. Eu não fazia as coisas, não gostava de fazer as coisas justamente porque eu ia me expor, e eu tinha muita vergonha, muita timidez em relação à minha aparência e muita insegurança. Até que chegou o ano mais ou menos que eu tinha 18 anos de idade, e eu acabei precisando fazer uma cirurgia no nariz, uma cirurgia que era para durar 1h30, acabou durando 7 horas e pouquinho mais ou menos. E basicamente o que eu lembro da cirurgia eu tinha que reconstruir o canal respiratório, realinhamento do septo, então teve muita coisa. Eu tive um pós-cirúrgico por mais de um ano praticamente. Foi bem pesado, mas foi o que me proporcionou ter uma qualidade de vida melhor. Se eu pudesse voltar atrás e fazer a cirurgia de novo, eu faria com certeza, porque eu acredito que isso foi o pontapé inicial para minha mudança de vida, né? E eu acho que não é só isso que me influenciou a perder todo esse peso. Então vamos para a próxima parte agora. Bom, era mais ou menos 2020, início de 2020, início de pandemia aqui no Brasil também, né? Aqui ainda não era uma novidade pra gente. Eu fui pra praia, uma praia em Bertioga, e basicamente não tirei a camisa pra nada, e foi lá que eu acordei e percebi que não dava pra continuar assim. Eu não gostava de me comunicar com pessoas, porque eu sempre achei que eu estava sendo julgado pela minha aparência. E era muito difícil, porque minha família, na verdade, não tem o histórico, meus parentes mais próximos não tem histórico de ser acima do peso. Meus primos sempre teve o peso normal, e era sempre muito discrepante, né? Meus primos, e do nada eu com o dobro do peso de um deles. Então era bem, na verdade, frustrante viver desse jeito. Então é por isso que eu me escondia muito, eu ficava atrás do computador, porque pelo menos
só com a minha voz eu não precisava me mostrar, né? E, bom, até voltando ao que eu tava falando antes, até que chegou o ano 2020, eu fui pra praia, não tirei a camisa nenhuma vez por conta da vergonha, e foi lá que eu decidi mudar. Basicamente, na época eu jogava o Pokémon GO, não sei se vocês jogam ainda, mas eu gosto, né, acho que minha aparência entrega a nerdice, mas eu sempre gostei muito de Pokémon e isso foi um gatilho para eu conseguir me movimentar, né? Então, querendo ou não, graças ao Pokémon, me motivou a querer sair um pouco mais de casa, né? Mas aí teve um problema porque entrou a pandemia, lockdown geral, e eu como grupo de risco por conta da dificuldade, dos problemas do pulmão que eu tinha, né? Mas o que eu fiz com isso? Na época, o que me ajudou, ser muito sincero para vocês, o que me ajudou bastante foi começar a acompanhar pessoas desse ramo de alimentação, de exercício, de fisiculturismo, porque muitas vezes na minha vida eu tentei emagrecer e não consegui, mas antigamente eu ficava muito frustrado por ter que ir na academia e ficar pedindo auxílio do professor o tempo todo, porque eu não sabia fazer a desgraça no exercício específico. Então, eu coloquei na minha cabeça que depois disso eu ia aprender e ia fazer sozinho, sem auxílio de ninguém. E foi meu foco nisso, né? Então eu acompanhei muito o pessoal do fisiculturismo mesmo, que enquanto eu via eles treinando, eu aprendia os movimentos, aprendia a questão de carga e, consequentemente, aprendia a questão da alimentação. E com base nisso eu consegui fazer meu próprio treino, fazer meus exercícios e consegui começar a mudar. Mas aí veio a próxima parte, que basicamente foi começar a aprender a teoria de algumas coisas, né? E a teoria não é só a teoria do exercício, porque se você vai muito na questão de teoria, você não faz nada na prática, né? Mas basicamente eu comecei a correr atrás de entender um pouco mais sobre alimentação, entender o que eu comia, como eu comia e o porquê eu comia exatamente aquilo, né? Até que eu comecei a estudar um pouco sobre a questão de ver os rótulos dos alimentos. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para todo mundo fazer. E isso, quando eu comecei a pesquisar e entender um pouco mais sobre os alimentos que tem industrializados no mercado, gente, aquilo meio que foi um choque para mim, que eu via que muitas das coisas que eu adorava comer, não é que era uma porcaria, porque nenhum alimento é porcaria, mas não tinha valor nutritivo naquilo. Então eu comecei a mudar minha cabeça, eu pensava, caramba, eu vou comer um pacote de bolacha que dá 500 calorias por pacote, sendo que 500 calorias eu como arroz, feijão, frango, salada, um prato relativamente grande ali, e vai me sustentar por muito mais tempo, sendo que o pacote vai me sustentar em nada, né? Então eu comecei a mudar o meu jeito de pensar em algumas partes, e eu acho que isso me ajudou muito. Eu acho que acompanhar o pessoal que vive a vida desse jeito me ajudou bastante, ao ponto que eu via, na verdade eu não peguei eles como exemplo, porque o pessoal do fisiculturismo é um caso extremo de desempenho para subir num palco, e não era isso que eu queria, mas eu queria entender o motivo que eles iam atrás, como eles faziam, como eram os processos para chegar até ali, e esses processos eu meio que customizava ali de uma maneira que fazia sentido na minha vida. Então isso foi um pontapé muito importante, aprender sobre essas coisas, e eu acho que isso foi uma coisa muito importante para mim na época, e isso principalmente me motivou mais a continuar. E eu não vou ser hipócrita falar que eu sempre fiz exercícios com muita vontade, sempre fui animado o tempo todo, não. A maioria das vezes, 90% das vezes, eu ia sem vontade e sem força. Só que eu ainda tinha aquele problema na questão de aparência, né? Eu não me sentia à vontade nos lugares com medo de ser julgado. E eu sei que muita gente é assim também, mas depois eu vou falar mais um pouco em relação a isso, como ponto de vista que alguém que treina e vê, por exemplo, uma pessoa acima do peso na academia. Então eu vou dar o meu ponto de vista para você entender já já. Bom, agora eu vou falar para vocês o que eu fiz. Claro, por favor, entendam que eu não tô recomendando isso para ninguém, porque eu fui ao nível extremo, porque eu queria perder peso muito rápido, e nada é rápido, e sim constância, tá? Entendam isso, porque se eu fizesse isso ou não fizesse isso, se eu mantesse a constância, eu ia chegar no mesmo resultado de qualquer jeito. Então, basicamente, eu comecei a entender um pouco mais sobre alimentação,
E uma das coisas que eu aprendi, que eu indico, que eu recomendo todo mundo a fazer é beba mais água. Isso foi um principal fator que me fez ajudar a perder peso. Inclusive, quando eu inseri isso na minha dieta, foi a época que eu mais perdi peso na minha vida, porque eu cheguei a perder coisa de 15 a 20 quilos em um mês, bebendo mais água. Então isso me ajuda bastante. Isso é algo que eu posso recomendar 100% de certeza para vocês, fazer sem medo. Mas o próximo que eu vou falar, eu não recomendo ninguém a fazer. Bom, tem a dieta chamada dieta low carb, que basicamente o nome já diz tudo, né? Você come menos carboidrato. Normalmente o pessoal faz essa dieta em um período muito curto de tempo, porque pode ser prejudicial à sua saúde, mas eu comecei a ver muito resultado, comecei a ver meu peso descendo muito rápido, e eu acabei fazendo uma dieta low carb por cerca de 3 a 4 meses. Eu perdi muito peso, perdi coisa de 20 a 25 quilos em 3 meses, mas eu não recomendo vocês a fazerem, porque isso desgasta muito da sua saúde e não tem necessidade, tá? Não tem necessidade de você fazer isso, porque com constância e educação alimentar você chega ao mesmo resultado com a saúde intacta, ou até melhor, tá? Cheguei a esse peso. E como foi essa dieta no início? Nos 4 primeiros dias eu me senti exausto. Eu não queria sair da cama, não queria fazer absolutamente nada, mas eu percebi que a partir do 5º, 6º dia eu comecei a ter uma energia que eu não sei de onde meu corpo estava tirando aquela energia toda. E depois de um tempo eu entendi que aquela energia era a gordura do meu corpo sendo usada. Então basicamente por 3 a 4 meses minha alimentação de segunda a segunda foi carne e salada. Eu não comia arroz, não comia batata, não comia cenoura, não comia nada derivado de carboidrato. O máximo que eu comia ali, que eu ingeria de carboidrato, era um leite desnatado, mas com baixo teor de carboidrato ali, né? O que realmente, depois de muito tempo fazendo essa dieta, eu aprendi com o tempo que não era necessário manter aquela dieta por mais tempo, porque eu ia me degradar muito. E depois de muito tempo, eu cheguei no peso mais baixo que eu já tive, que eu me lembro por gente. Eu acho que com esse peso eu tinha, sei lá, 14, 13 anos, que eu cheguei a 66 quilos, mas eu tenho praticamente 1,80 m de altura. Então eu fiquei extremamente magro. E é esse o ponto que eu queria chegar. Essa magreza toda veio por conta da dieta low carb que eu fiz por tanto tempo. E isso acabou me prejudicando depois, porque meu foco foi outro depois. Eu comecei a fazer musculação, comecei a me alimentar com carboidratos bons, muita fibra, muita proteína, mas eu acabei perdendo muita massa muscular. E pro pessoal que já entende um pouco mais de dieta, de treino, sabe que, e para você que não entende também, eu vou deixar bem claro para você, emagrecer, perder gordura é mais fácil do que ganhar massa muscular. Massa muscular é muito mais difícil. E eu perdi muita massa muscular nesse processo e me dificultou muito para ganhar peso de novo. Então é por isso que eu não recomendo a dieta low carb por tanto tempo. Mas recomendo vocês a fazerem um teste de 1 semana para ver como é que seu corpo reage, até porque você vai entender como é que seu corpo funciona, e eu acho que isso é importante tanto para você quanto para sua mente também. A questão que eu falei lá no início, que o Pokémon me ajudou muito nesse processo, porque era ele que me incentivava a sair de casa. Pandemia, praticamente ninguém saía de casa, então a rua era meio vazia, então era basicamente eu de máscara andando pela calçada jogando Pokémon. Então era algo que me ajudou muito. E é legal lembrar dessa época, sabe? Porque foi uma luta que eu tive na minha vida e eu venci. Eu venci o demônio do medo que me cercava minha vida toda. E a vitória é muito grande. Até hoje eu luto contra isso, né? A questão de aparência, eu sei que atualmente estou com 80 quilos, porque eu treino, né? Ganhei muita massa muscular, mas ao mesmo tempo não estou no corpo que eu queria. Mas eu sinto que eu venci essa batalha. Eu sei que muita gente luta essa batalha a vida inteira, e eu fui uma dessas pessoas, mas eu consegui vencer, e é por isso que eu queria trazer meu relato aqui para vocês também, falar que pode parecer impossível, mas compensa. A vitória é muito boa. De entrar numa loja e comprar a roupa que você gostou e não comprar a única coisa que te serve. É muito gratificante. Desculpa. E é por isso que o que eu posso falar de mim mesmo hoje
eu vejo pessoas acima do peso na academia, eu fico empolgado, na verdade. Eu gosto de ver porque é uma pessoa lutando contra a própria vontade, né? Porque a vontade, na verdade, que aquela pessoa queria estar deitada, comendo alguma besteira e relaxando, mas não, ela tá se forçando a querer mudar. A maior vitória dessa pessoa vai vir. É certeza que vai vir com constância. Pode ser difícil, pode ser mais difícil para uns, pode ser mais fácil para outros. Hoje em dia a gente tem muito recurso que ajuda a gente, né? Principalmente Monjaro, o tipo de canetas emagrecedoras aí. Mas eu não tive nada disso na época. Mas a única coisa que eu tive foi força de vontade e constância. Então, uma dica que eu posso dar pra vocês que estão passando por isso agora é: continue. Eu não vou falar que não vai ter gente te julgando, porque a partir do momento que você frequenta um lugar que tem mais de uma pessoa, sempre vai ter o idiota que vai te julgar. E usa isso como combustível, tá? Teve pessoas que chegaram na minha frente, eu feliz, né, porque tinha na época conseguido atingir mais uma meta, que era perder 15 quilos, e uma pessoa de confiança minha simplesmente olhou pra minha cara e falou: ah, vai ganhar tudo de novo já já. E eu não usei isso como desespero, como algo pra me chatear, e sim como combustível. Na verdade, pra provar pra mim mesmo que aquilo não era verdade, que eu ia conseguir superar, e eu consegui. Venci a mim mesmo, a dificuldade de aparência, dificuldade de peso. Hoje em dia eu tenho dificuldade ainda na questão de roupas, né? Porque eu não sei como eu posso me vestir, porque eu não entendi o estilo muito bem que eu gosto ainda. Porque minha vida inteira, basicamente, eu me vestia com o que cabia. Então eu não tenho muito essa noção de estilo de roupa. Então eu entro numa loja, experimento o que eu achar legal, o que eu achar bonito, eu pego. Porque agora eu posso fazer isso. E pra você que tá assistindo, passando por isso também, eu tenho certeza que em breve você vai poder fazer isso também. Eu queria saber um pouco mais da sua história, então se você puder contar aqui no comentário, vai ser muito legal. Bom, desculpa a emoção, mas é algo que lembrar realmente me impacta bastante, porque foi uma luta minha vida inteira, e poder relatar que eu venci é bem gratificante. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você passa por isso, ou se você tem um relato também, ou se você tem alguma dificuldade, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida em relação a treino, alimentação também, conversa aqui com a gente, traz seu relato, e dependendo de quantos comentários tiver esse vídeo, eu trago um vídeo novo além desses relatos aqui pra vocês, que eu acho bem interessante, que motiva outras pessoas também a querer mudar. E, bom, eu acho que aquela frase que você deve se aceitar do jeito que você é, por parte está certo. Se você não gosta do seu corpo do jeito que está hoje, aceite seu corpo realmente. Aceite que você não gosta dele. Aceite que você vai mudar ele. E prove para você mesmo e não para os outros que você vai mudar. Então, é essa reflexão que eu deixo aqui para vocês.